ainda tem interesse na loja? Eu disse, mas claro, né? Eu comecei com uma prateleira, com 2. No início da minha loja, 70% da minha loja era ração. As pessoas estão apaixonadas por gato. Quem tem um, nunca tem um só, tem 2. Depois tem 3. Olá, estamos com mais um episódio do podcast Pet Talks. Hoje nós temos 2 convidadas ilustres que vão abrilhantar a nossa programação. Hoje nós estamos aqui com 2 mulheres que representam força e têm muita experiência no mercado pet. Com 16 anos de caminhada nesse setor e uma história inspiradora, é uma honra receber a Ivânia e a Lu. Agora passo a palavra para elas, para a gente conhecer um pouquinho dessa trajetória de empreendedorismo dessas 2 mulheres. Tudo bem? Oi, tudo bem? Vamos, primeiramente eu gostaria de pedir para que cada uma se apresente, né, um pouco da sua trajetória pessoal e profissional, para que a partir disso a gente possa conhecer um pouco mais de vocês, do negócio também, né? Hoje o mercado pet ele tem uma visibilidade muito grande no mercado e certamente é um assunto que vai interessar o nosso público também. É uma honra estar aqui, fiquei muito surpresa e muito lisonjeada com o convite, né? Meu nome é Ivânia Carraro, então, na verdade, eu atuo no setor pet desde os meus 14 anos de idade, né? Então, hoje eu tô com 48 e então trabalhei 18, agora mais 16 anos, né? Então, é uma longa trajetória, né? E estou muito feliz de compartilhar aqui com vocês a minha história, o meu sucesso de empreendedorismo, né? Então, é uma honra mesmo. Eu sou a Luciana, então, também é uma honra estar aqui. Esse ano eu completo 12 anos de agrobichos e eu cuido do setor financeiro. Porém, é um pouquinho de tudo. Já fui desde do banho, do atendimento, ajudei na clínica, ajudo quando precisa, né? Mas é isso, né? E o que começou? Qual foi o ponto de partida para criar agrobichos, começar a empreender? Bom, a história é bem longa, né? Na verdade, o meu pai sempre foi do ramo de rações para animais, de grande porte. O meu pai tinha ainda antes de eu nascer, meu pai tinha, 3 anos antes de eu nascer, meu pai tinha uma fábrica de rações, né? Uma fábrica de rações para grande porte, vaca, cavalo, galinha, frango, né? E quando eu completei 14 anos, ele me chamou para trabalhar junto. Então, eu ajudava ele a administrar. Nessa época, eu sou da época que quando surgiu a primeira ração de cachorro, né? A ração de cachorro era peletizada, tipo ração de coelho. E eu achei o máximo, né? Então, a gente começou a trabalhar, como a gente já trabalhava com ração, a gente começou a trabalhar com ração de cachorro. Em 1996, então meu pai resolveu abrir um mercadinho junto no o prédio antigo. Meu pai, ainda hoje, ele moe farinha de milho, né? Um prédio bem antigo, ele moe farinha de milho. Começou moendo farinha de trigo, mas depois transformaram em farinha de milho. A marca Imaflor, uma marca registrada. E a gente abriu um mercadinho ali com açougue, fruteira e um mercadinho de bairro, né? Bem no centro de Flores da Cunha, 2 quadras da igreja. E o meu marido veio trabalhar com nós como açougueiro, né? Então, meu pai cuidava da parte das rações, o meu marido o açougue e eu administrava tudo. Porém, em 2005, eu entrei fui convidada para participar da Câmara de Dirigentes Lojistas, lá de Flores da Cunha. E por ser do setor do comércio, ter começado muito cedo, esse ano fazem 20 anos que eu faço parte da CDL. Eu sou vice-presidente hoje do CDL. E nesse meio tempo eu comecei a viajar para várias partes do Brasil. E lá em 2005, 2006, começou a se falar muito sobre o ramo pet,
né? Mas nós trabalhávamos só com ração, não era nada do ramo pet, de acessórios, essas coisas, era só alimentação. Então, eu fiquei com isso na cabeça, né? Nesse meio tempo, surgiu, atrás do nosso mercado, abriu um Andreassa grande, que até então não tinha, em Flores da Cunha abriu um Andreassa, e o nosso mercado ficou exprimido, porque era um mercadinho de bairro, né? Ficou bem exprimida, a margem exprimida, ele já não estava mais se sustentando. E eu tentava provar para o meu pai que a ração sustentava o mercado, né? E eu dizia, pai, vamos abrir um pet shop, vamos fechar o mercado, vamos abrir um pet shop, tá um mercado promissor, tá evoluindo, vai ser o primeiro da cidade e coisa, vamos abrir. E ele, não, sabe, hoje ele tá com 81 anos e aquela época era muito irredutível, né? Então, eu disse para ele, então eu vou abrir um meu, né? E fiquei, assim, bem sentida, porque eu queria ficar lá com ele, que era o sonho dele, mas eu tinha o meu sonho também, né? Que era, não era um sonho do pet shop, mas era uma visão de empreendedorismo, né? Nesse meio tempo, surgiu uma agropecuária à venda na cidade, bem pequenininha, hoje é meu depósito, né? Bem pequenininha e foi a minha oportunidade. Então, eu disse, o meu marido ficou lá, trabalhando com meu pai, e eu comprei a agropecuária e comecei. Lá vendia passarinho, vendia peixe, vendia coisas de agropecuária, hamster, porquinho da Índia. E comprei e fui moldando do meu jeito, né? Eu queria transformar no pet shop. Mas no começo era só pet shop. Em nenhum momento eu pensei em banho e tosa, clínica veterinária. Era só pet shop. Eu já tinha o conhecimento de 18 anos, eu já conhecia os fornecedores, né? Eu já sabia como funcionava. Eu sou formada em técnico de contabilidade, né? Então eu sabia sobre contabilidade, administração. E começou ali, bem pequenininho, sabe? Trabalhando sozinha, trabalhei 3, 4 meses sozinha, né? Tinha que ir no banco, fechava, ia no banco correndo, voltava. E depois arrumei uma menina que ficou 14 anos comigo, depois abri o próprio negócio também. E ali começou a trajetória da Agrobichos. E hoje a Agrobichos é uma potência, Uma né? potência, né? E não foi nada planejado. Tudo foi acontecendo com o passar do tempo, né? Tipo, consequências. Consequências, né? Então, na cidade só tinha 2 banho e tosa. Então, os clientes vinham, por que tu não abre um banho e tosa, né? Por que tu não abre um banho e tosa? Até então, tu só tinha parte de produtos Só e produtos, acessórios. e bem poucos acessórios. Sim. Eu sabia muito sobre ração, sabe? Eu sabia tudo sobre ração. E eu abri em janeiro de 2009, em outubro de 2009 eu abri o banho e tosa. Daí comecei, né? Fui estudar, fui fazer o curso, né? Porque eu sou dessa opinião que tu tem que saber fazer tudo para poder saber cobrar, né? Fui fazer o curso do banho e tosa. Comecei a pesquisar isso, aquilo. E eu disse, meu Deus, como que eu vou comprar as coisas, né? E graças a Deus, por uma trajetória, assim, vinda ali do meu pai, naquela época era muito fácil com o BNDES, né? Toda a minha loja, tudo eu fui através do BNDES, né? Então, eu parcelei as minhas máquinas em 48 vezes, né? Foi bem fácil. E fiz o curso e comecei com o banho e tosa. Só que daí começou a aumentar o movimento na loja. E eu não podia ficar lá dando banho, né? Então, a menina que trabalhava comigo, eu disse, tu não quer fazer o curso, né? Que eu te pago o curso para ti e tu fica no banho e tosa. E ela aceitou, fez o curso e eu fiquei na administração e ela começou com o banho e tosa. 14 anos, hoje ela tem o próprio banho e tosa dela, né?
ficou comigo e ali começou Banho e Tosa. No início, então, tu administrava e trabalhava. E trabalhava. E Ela trabalhava era no o Banho e Tosa. operacional e o... Como que foi o meu início? Bem assim, eu trabalhava de dia ali na loja, meu marido trabalhava no açougue com meu pai e de noite ele vinha me ajudar e a gente trabalhava até a meia-noite porque eu não tinha força, né, para fazer as pilhas de ração e coisa, e ele me ajudava na organização. Tinha uma cozinha lá, a gente jantava lá e ficava até a meia-noite organizando, fazendo a administração, ele me ajudava a fazer as compras, organizando, deixando organizado, enchendo as tulhas. Naquela época a gente vendia muito ração a granel. Eu não conseguia colocar os sacos, ele me ajudava e depois nós íamos para casa, né? Então, a Agrobichos é uma empresa familiar, né? Hoje, todo o sucesso vem do meu marido e da minha filha, né? Na época, ela tinha 8 anos. Com 10 anos, ela dava banho em cachorro, né? Meu marido fez um banquinho para ela, porque ela era pequena, né? E ela subia no banquinho e quinta, sexta-feira, de tarde, ela estudava de manhã, de tarde ela vinha ajudar no banho e tosa, ela ajudava a dar banho com 10 anos de idade, Hoje né? ela trabalha contigo? Trabalha ela comigo. É uma mini Vânia. A Elis, ela pega junto até na clínica. Sim, tudo. Não, ela é Até igual. na clínica. A Elisa é a versão da Ivânia. Ela tem 24 Igual. anos, né? E ela sabe tudo, assim, toda venda. Ela não sabe muito a parte administrativa, assim, mais burocrática, mas na parte de vender, de comprar e vender, né? Ela se vira muito a gente bem, diz né? que ela é uma versão dos dois. Ela é igualzinha os dois. Ela tem a força do Valme, se precisar, né? Uhum. Ela trabalha igual o Valme, mas ela também faz a mesma coisa da Ivânia. Sabe? Então ela Ela uma boa cresceu mistura. lá dentro, né? Então hoje ela faz farmácia, porque a ideia dela ela é criar algo relacionado à linha de pet, medicação para pet, linha de cosméticos, de shampoo. A área dela assim é mais na área da manipulação e ela quer algo voltado para o pet shop, né? Sim. Mas não sei se ela vai. Cariu, né? Ainda é A gente faz aqui em bem. Caxias. E não sei se ela vai atuar. Ela disse que, por enquanto, ela vai ficar aí, né? Mas ela está se formando em farmácia esse ano. Todo segmento ele passa a ter uma evolução, né? Sim. E como eu tinha comentado ali, foi meados de 2000 que começou a ter um crescimento mais visível do segmento pet. Sim, lá em 2005, nas viagens que eu fiz para São Paulo, nesses grandes encontros de líderes, eles só falavam nisso, sabe? É uma frase que me marcou muito de um líder palestrante que ele falou: se você quer crescer no futuro, não coloque uma loja de roupa de criança, e sim um pet shop, né? Então, isso me marcou muito. Gente, eu tô no ramo certo, eu tô no segmento certo, eu só preciso evoluir, acompanhar, né? Que era muito promissor ainda, Era né? muito promissor, né? Foi em 2005, era muito promissor. Só que eu já tinha toda a manha, eu conhecia tudo, só eu não tinha espaço lá para fazer, não tinha... era muito restrito, meu pai Economia, não... né? Economia e coisa. Então, eu precisava sair de lá e colocar o meu próprio... as minhas ideias, porque eu tinha umas ideias muito limitadas, né? Não julgo, porque antigamente eles eram muito conservadores, tinham medo de dívida, tinham medo de fazer empréstimos. Meu pai nunca fez empréstimos, nada, sempre trabalhou assim. Mas eu nunca tive medo, porque eu sabia da minha força de vontade de trabalhar, e eu vou pagar, e eu vou fazer, e eu vou dar uma... vou... Tipo assim, me parece que quando eu tenho uma dívida, as coisas vêm, sabe? Tu tem mais ânimo para trabalhar, tu tem aquele compromisso e tudo flui, sabe? Tudo flui. Então, É o desafio do dia a dia. É o desafio, né? Eu vivi, tipo, de 16 anos, 10 anos foi só voltado a
agrobichos, né? O meu salário era só para os gastos pessoais. Tudo o que entrava foi colocado de volta na agrobichos, né? Hoje em dia, além do tradicional cão, gato, muitas pessoas têm pets mais exóticos, né? Sim. Hoje a Agrobichos atende outros segmentos. Eu lembro que tinha falado sobre coelho até. Sim, a gente tem ração para coelho, para peixe, para pássaros, né? Mas na nossa cidade, que é uma cidade pequena ainda, e de muitas casas, de muito pátio, de muita colônia, ainda é bem pequeno, sabe? Mas é a parte de roedores, esses coelhinhos exóticos, né? Tartaruga, essas coisas. Mas ainda ali é cão e gato. O gato tem crescido muito. Hoje, se eu te disser, para nós é 50-50. Sabe? As pessoas estão apaixonadas por gato. Quem tem um, nunca tem um só, tem dois. Depois tem três. O serviço né? de 5 gatos dá um cachorro, às vezes. Nossa. Então, eu notei isso também na clínica. É muito mais gato. Os gatos, e as pessoas investem nos gatos, elas compram mais brinquedos, mais, né? As pessoas são bem gateiras lá, tem bastante gato. E outros animais, tem procura, pelo menos para o serviço veterinário? Tem procura, mas a gente não tem especialistas nisso. Então, a gente tem parceiros aqui de Caxias que atendem animais silvestres, animais exóticos, e eles vêm fazer atendimento. Um domingo de noite nada, na Páscoa, um cliente veio consultar um canarinho, né? Então o doutor veio de Caxias porque era o companheiro da mãe dele, idosa, e ele precisava tratar o passarinho. Então, no dia de Páscoa, 9h da noite, ele veio atender o passarinho, né? Que estava, eu acho que gripado, ele algo tinha, assim. acho que, se não me engano, era encefalopatia. Eu tava... Tu tava, né? Sim. Então, é um mercado também que vem crescendo, né? Sim. E a clínica, então, dando sequência, na cidade a gente só tinha uma clínica veterinária, né? Então, a ONG da cidade também surgiu nessa época de 2009, por aí, 2008, 2009, quando eu abri o pet shop. E elas diziam, por que tu não abre uma clínica veterinária, né? Mas com que dinheiro? Vocês acham que é fácil assim, né? E uma pessoa muito amiga hoje, ela disse, e se eu te emprestar o dinheiro para te abrir a clínica, né? Eu disse, imagina, e se não der certo? Ela disse, tem tudo para dar certo. Ela falou, se eu não confiasse que dava certo, eu não ia investir meu dinheiro, né? Mas tu tem que te virar com tudo, né? Eu disse, ai meu Deus, né? E daí dele estudar, dele pesquisar, dele ver como que era a clínica veterinária, o que precisava, e por fazer parte do CDL, então contratei o Sebrae, né? Eles disponibilizavam gratuito o Sebrae, e pedi ajuda, e passei a focar. Eu tenho hiperfoco em algumas coisas, né? Então comecei a focar e pesquisar. E nessa época eu precisava um espaço que fosse perto, né? E por coincidência, o sogro da Luciana ali na esquina, ele tem hoje uma hamburgueria, né? Só que é uma sala muito grande mesmo, né? E ela ficava metade da sala só usada. E eu cheguei para ele e disse, Júlio, que tal a gente dividir essa sala? Tu fica pro lado de cá e eu fico com a esquina, porque a coifa dele tava mais, né, para esse lado, e a gente divide o aluguel, né? Ele disse, vamos conversar com o dono, né? Porque eu não tô usando toda essa sala, uma sala enorme. E o dono aceitou,
né? Claro, ele aumentou um pouco o aluguel, mas diminuiu para ele, dividiu a sala. Em outubro de 2010, eu abri a clínica veterinária, né? Toda completinha, como precisava, com sala cirúrgica, com consultório, ambulatório, completinha, né? Lá em 2010. Outubro de 2010, um ano depois, né? Eu lembro que a ONG tinha uma fila espera muito grande de castrações, né? Porque a outra clínica não conseguia abraçar tudo. No primeiro mês, foram feitas 60 castrações, né? Para a ONG, né? E pago tudo à vista. Então, ela já começou ali com um grande sucesso, porque eu já tinha uma cliente em potencial, que era a ONG, né? Então, elas precisavam, eu já tinha a cliente. Depois eu levei uns 4, 5 anos para pagar ela, mas tudo bem, né? E depois, então, ela ficou pequena, a loja começou a ficar pequena e surgiu uma outra sala na outra esquina. Então, o que a gente fez? Passou a clínica para outra esquina, a loja para essa esquina. Então, para ir para a clínica era só atravessar a rua, porque naquela época não podia ter clínica no mesmo espaço do pet shop. Sim. Hoje a lei mudou, mas naquela época tinha que ter entradas separadas, né? Hoje já pode ter. E onde era meu depósito, onde era a minha primeira loja, que era bem pequenininha e antiga, virou o meu depósito. Então, eu tinha o depósito, a loja e a clínica na esquina. Mas, nesse meio tempo, na frente da minha loja ali, era um terreno baldio muito grande. E uma das protetoras da ONG falou: olha, fulano de tal vai construir um pavilhão muito grande aqui na frente. É o meu marido que vai construir, ela tem metalúrgica, né? Ele vai construir, né? Por que tu não tenta ver com ele para alugar, que aqui tá pequeno, né? Porque as pilhas de ração, o lugar era pequeno, era lá. Sorte que eu tinha meu marido que me ajudava, né? Porque depois de 3 anos ele veio trabalhar comigo, em 2012, né? Quando eu abri a clínica, que não conseguia mais cuidar, ele saiu de lá de trabalhar com meu pai e veio trabalhar comigo, né? Então, hoje é meu braço direito. E daí eu fui conversar com ele e disse: não, eu vou colocar a minha garagem de auto, né? Ele é um garagista, eu vou colocar uma garagem, vai vir uma de carros importados, eu vou colocar a minha garagem. Eu disse: pensa direito, eu estou disposta a alugar, e porque eu preciso colocar tudo num espaço, né? Ele disse: não, vou botar a garagem do meu carro. Tá, então, né? Uns 6 meses depois, ele me procura. Ele disse: tu ainda tem interesse na loja? Eu disse: mas claro, né? Ele disse: então eu vou alugar para ti, né? Eu disse: ai, meu Deus. E eu disse: e o aluguel? Ele disse: eu quero 5 mil reais na época, né? E era o dobro do que eu pagava, né? Meu Deus, né? Porque a gente fala, mas quando chega a hora, tu, né, bate o desespero, né? Porque eu ia precisar de toda a reforma, isso, aquilo. Eu disse... Na verdade, era bastante, né? Porque era reforma, era aumentar o pessoal, era... tudo, né? Porque um conjunto, imagina, eu tava em 150 metros quadrados para uns 650 metros quadrados, né? Então, era muito grande. Nesse momento, você estava com uma equipe com quantas pessoas? Eu, meu marido, 2 meninas do banho e uma caixa. Nós estávamos em 5, Sim. né? Fora a clínica. Fora a clínica, né? Daí na clínica só tinha a veterinária e a secretária, né? Sim. Ali na loja nós estávamos em 5 e 2 lá. E daí eu disse: o que eu vou fazer, né? Chamei o Sebrae de novo, né? Eu disse: olha, hoje eu tenho esse faturamento, faturava 30 mil, né? Mas eu vou, daqui 1 ano vai estar pronto, né? Eu preciso faturar o que eu preciso faturar para mim ter uma despesa, tipo assim, de investimento, mais 1 ou 2 funcionários e passar o aluguel de 2.500, porque daí ia aumentar a luz, ia aumentar tudo, né?
E fiz um estudo durante 1 ano, sabe, com o Sebrae. A menina vinha uma vez por mês, me dava as tarefas para mim fazer, e eu estudava, e fui, e estudei muito. E em janeiro de 2015, né, a gente se mudou para lá. Então, agora faz 10 anos que a gente está nesse novo espaço, né, maior, né. E já no primeiro mês saí de um faturamento de 30 para 60, né? Então foi assim, né? E lembro que daí novamente o BNDES me ajudou, né? Eu tinha, por 4 anos, eu tinha que sobrar R$ 11.000, que era a parcela do meu investimento lá. E foi bem bom, porque daí ele construiu tudo para mim, sabe? Como ele estava começando a construir, o banho e tosa construiu para mim, daí ele colocou, hoje a gente tem placa solar, né? Mas daí fui eu que coloquei, mas ele colocou boiler para aquecimento da água do banho com o sol, os encanamentos, né? Isso me ajudou bastante, a estrutura, porque ele foi construído para mim mesmo, né? Mas eu insisto bastante que eu quero comprar, mas ele não vende de jeito nenhum. Ele diz que é o futuro da filha dele, só tem uma filha também, né? E esse ano a gente renovou para mais 10 anos, né? Então, e eu sempre digo assim, que nada foi planejado. Nada foi eu quero isso, quero aquilo. A não ser assim, o meu propósito, que era, tipo assim, encaminhar bem a minha filha, pagar uma faculdade para ela, dar um bom estudo, isso, aquilo que era o propósito, era esse, né? Mas nada foi planejado, tudo foi acontecendo, as oportunidades vieram, eu soube abraçar as oportunidades, não tive medo, sabe? Aquela coisa assim de botar a cara, sem preguiça de trabalhar. Nós trabalhamos até a pandemia nos domingos. Nós abríamos, eu, meu marido e minha filha, aos domingos, e a gente vendia, porque as pessoas iam passear e passavam na frente, estava aberto, e daí tinha um tempo para escolher caminha, roupinha, coleira, né? Então, a minha maior venda de acessórios era aos domingos, né? Então, a gente abria de manhã, depois, uma época, então, a gente via que em Caxias abria à tarde, e a gente passou a abrir à tarde, e foi melhor ainda, porque de manhã as pessoas dormiam, né? Então, a gente começou a abrir à tarde, e só fechamos na pandemia, depois não abrimos mais por causa da pandemia. Mas a gente trabalhava de segunda a segunda. Aí você entrou num aspecto que é muito marcante, né? Nesse período que foi a pandemia. Uhum. É um momento que também, indiretamente, acabou gerando uma aproximação maior das pessoas com os seus bichinhos, Animais. né? Porque você estava em casa, né? Eram suas únicas companhias. Era a única companhia para muitos, né? Para muitos era essa situação. Então isso acaba intensificando ainda mais e qualificando ainda mais esse relacionamento. O setor pet foi o maior sucesso, foi a pandemia, sabe? Realmente foi algo assim inesperado, né? No meio de uma tragédia, né? Assim dizendo, foi pro setor pet foi assim inexplicável, né? Porque as pessoas começaram a comprar cachorro e ter companhia para os filhos, não podiam ir para a escola, não podiam sair. E ali foi uma porta que abriu, né? Porque depois que tu compra, ele dura 10 anos, né? Então, foi muito bom para o setor pet, a pandemia, sabe? Foi um dos anos que eu mais faturei. E as pessoas, quem nunca teve cachorro, teve a experiência, adorou, sabe? Hoje não vive sem. Então, foi uma porta que abriu pro setor pet, assim, porque as pessoas estavam em casa, viam que a caminha estava feia, que a coleira estava E feia. elas começaram a prestar mais atenção. Pensar mais atenção Uhum. no pet, sabe? Então, foi pro setor pet, quanto para alguns foi um momento muito ruim, para o setor pet foi muito bom.
né? Na parte de vendas de produtos, de acessórios, o segmento de venda eletrônica, ela influenciou alguma coisa no trabalho que vocês fazem? Existe alguma perspectiva de repente, entrar nesse meio? A gente entrou em 2024, né? Em 2024, a gente se desafiou a entrar na parte do site, no e-commerce, né? Ela ainda está muito, muito devagar, mas é por causa da cultura da cidade mesmo, sabe? A cultura da cidade, assim, não é algo. Mas eu quis sair na frente, sabe? Porque como a gente tá nesse meio de comércio, de palestras, essas coisas, hoje só se fala nisso que o mercado digital vai tomar conta. Então, isso ficou martelando. Eu disse, nós vamos sair na frente. E é algo que dá para expandir, né? Além de Flores da Cunha. Dá para expandir, né? Então, a gente saiu na frente, teve um projeto ali que durou 6 meses e hoje tá fluindo, sabe? Com promoções. Já mandamos para São Paulo, foi, né? São Paulo, Vitória no Espírito Santo, né? Mas é o pessoal ainda de Flores que tá comprando também. Porque tem... a gente entrega em casa, o pessoal às vezes tá corrido. Então... compra e só passa lá para retirar. Né? Tem alguns benefícios, né? Sim, alguns benefícios, alguns descontos. Então, tem tele acima de um valor, tem tele grátis. Então... E tu leva a praticidade, né? O cliente, ele procura praticidade. Exato. Procura praticidade. E no WhatsApp também, gente do céu, o WhatsApp não para, né? Não para. A gente teve que contratar uma pessoa só para cuidar do WhatsApp. Ou do direct do Insta, porque é muito pedido assim, porque as pessoas buscaram muita praticidade depois. Eles compram ali no horário do almoço e 90%, 80% é entrega no trabalho, sabe? Tu entrega aqui no meu trabalho e coisa, porque a pessoa sai tarde, sai na corrida, tem que ir no mercado e coisa, e as entregas, assim, 80% é no local de trabalho, né? E a pessoa aqueles que podem fazer isso no trabalho, então torna-se uma praticidade, né? Mais prático, né? E a partir de toda essa evolução, de todo esse crescimento da Agrobicho, tu pensas de repente em expandir também em área física, em loja, ou mais unidades? Não penso nisso. O que aconteceu? Hoje meu foco é outro, né? Então, em 2024, começou a trabalhar comigo a Claudiane, que é uma amiga de muitos anos, né? Como secretária na clínica. Ela morava em Araranguá e ela veio morar para cá para ficar mais perto dos pais, né? Ela é filha única também. E eu já tinha essa ideia há tempo, mas eu não tinha coragem, porque por mais que a gente tenha uma empresa familiar e tenha o suporte, a administração sempre ficou muito comigo, né? Meu marido é mais toda a parte braçal, toda a parte organizacional, parte de compras. Ele adora, o trabalho dele é tele de cachorro, né? Vai buscar, entregar, sabe? Ele é muito As pessoas dessa... falam que os cachorros ficam esperando ele. Amam. É o tio Valmi, sabe? Diz que os cachorros escutam o barulho, né? Então, ele se identifica muito com essa parte. E a minha filha mais aqui na parte de atendimento, sabe? Ela atende ali. Então, eu sempre tive muito medo, sabe? Por causa que uma época eu tinha clínica e eu acabei vendendo ela para minha sócia. E coloquei lá em 2017, quando foi permitido abrir consultório no mesmo local, ambiente, eu acabei vendendo a clínica para ela e coloquei só um consultório por ter espaço físico, né? Coloquei só um consultório para consultas e vacinas. E fiquei final de 17, foi em setembro de 17, 18 e 19, só com o consultório, né? E depois, lá em 2020, ela acabou indo embora, fechando,
E eu daí absorvi e reformei de novo, fiz muita reforma na minha vida. Reformei de novo e coloquei clínica, então, né? Fazia cirurgias e alguns procedimentos, mas não tinha internação. E em 2024, em março de 2024, a Claudiane veio trabalhar comigo e ela observou ali, ela dizia, Ivânia, tu não tem noção a procura que a gente tem por atendimento 24 horas, por internação, por cirurgias mais complexas, né? Ela disse, de cada 10, 5 a gente tem que encaminhar porque a gente não tem a estrutura adequada para atender. Não tinha em Flores. Não tinha em Flores, só tinha o Cavagnoli, né? Mas o Cavagnoli também não tinha internação, né? Hoje é uma clínica de 40 anos na cidade, mas também não tem internação 24 horas, né? E tinha que mandar tudo para Caxias. E tem aquelas pessoas que não sabem vir para Caxias, pessoas que não, né, mais velhas, pessoas mais idade, né, mais velhas, pessoas do interior que querem cuidar do bichinho, mas acham uma dificuldade de trazer para cá, né? E a gente viu uma oportunidade. Ela disse, olha, se tu quiser abrir, né, eu abraço essa causa contigo. Ela disse, a gente vira sócias da clínica e eu te ajudo a administrar, eu te ajudo a cuidar, né? Ela disse, porque eu quero fazer alguma coisa, e ela é arquiteta de profissão, mas ela passou em veterinária. Passou em veterinária e arquiteta. Como não tinha... Não sabia dessa informação da Clau. Ela é arquiteta. Ela e o marido são arquitetos. Então, como ela... Naquela época não tinha a veterinária, tinha que ir para Passo Fundo, a mãe dela não deixou ela ir morar para Passo Fundo, filha única, isso. Então, ela, por um namorado ser arquiteto, fez arquitetura em Caxias. Não atua hoje, né? Então, ela disse, sempre foi meu sonho e eu vou te ajudar. Mas a nossa ideia era abrir fora, era abrir uma clínica, né? Alugar uma casa, um pavilhão e uma clínica. E... nesse meio tempo a gente ficou meio perdido, sabe? Então surgiu uma consultoria, a Cordata Consultoria, né? É uma consultoria de Porto Alegre, né? Indico muito, uma consultoria só voltada para clínicas veterinárias. Ela atua em todo o Brasil, né? Eles só fazem consultoria para clínicas veterinárias, então eles são especialistas nisso. Eles têm psicólogo, tem a parte gestora, tem a parte administrativa, a parte de estruturação. Eles começam desde lá do início e eles te ajudam em toda a gestão. Eu contratei eles vieram e eles disseram, mas tu é louca, né? Literalmente, assim, para que tu vai sair daqui dentro? Tu tem quase toda a estrutura aqui. É só fazer algumas reformas, é só fazer uns ajustes. A gente viaja pelo Brasil inteiro e não tem hospitais com a estrutura que tu tem, né? A gente vai ajeitar aqui, o pessoal já tá aqui, compra o remédio, compra tudo, tu vai criar uma clínica, vai saber se eles vão voltar, a gente vai trabalhar para aqui dentro mesmo. Eu disse, mas é pequeno, né? Não é, né, como que eu quero. Ele disse, mas começa aqui. Depois, se tu vê que dá certo, a gente se muda, mas começa aqui, né? Então, a gente começou a ir atrás de tudo, né? Começou... Foi pensado bastante na comunidade dos clientes. Porque... comunidade. tu tá com o teu pet doente, daí já é ruim, né? Tu tem que sair de um lugar para ir para outro para comprar remédio. E se não tem, daí tem que ir para outro. Além de estar abrindo portas para a pessoa não comprar. E como ali, né? que é na parte de cima, tem escada, eu não queria isso, né? Eu queria algo mais, como ela estava disposta a entrar, né, com dinheiro. Eu colocava minha carta de clientes, que já era grande, né? Nós já estava com 4, 5 mil clientes cadastrados, e mais o que eu tinha e ela com a estrutura. E, enfim, eles nos indicaram isso e deu super certo, sabe? Nós inauguramos ela 6 de janeiro, agora de 2025, e já começou assim, bombando, já começou com
internação e Já algo- chegou a lotação máxima, Eu né? ia lotação falar agora, máxima, o né? que a gente tava previsto para fazer, porque teve que levantar novos cômodos e coisa. Tava previsto para março. A gente teve que fazer muito rápido, porque a procura foi muito grande. Sim. Então, de março, não foi, a gente se mudou. A gente, no caso do escritório, teve que se mudar. Ali por fevereiro, a gente teve que adiantar tudo. Sabe? Por Porque causa realmente que não tava a previsto procura ainda. foi muito cresceu. no início a gente não arrumou estagiário, porque a gente disse, não vamos saber como que vai ser. Vamos ficar uma noite eu, Clau, e uma noite tu. Uma noite eu e uma noite a Clau, para ajudar os veterinários, porque vai saber se vai ter movimento, tem custos, né? E tudo, vamos ficar nós. Que nada, já tivemos que ir Surreal, já na atrás, primeira noite, né? daí na segunda Assim, igual. já teve atendimentos no primeiro mês, então a gente passou assim, já triplicou o faturamento no primeiro mês, né? Então, e hoje tá bombando, já estamos com 3 veterinários fixos de dia, 6 plantonistas, já estamos com 6 estagiários, né? Então, ela só tende a crescer. Então, hoje, o meu foco não é mais loja e sim clínica, na prestação de serviços, né? Então, eu acho que o mercado pet já está bem saturado, né? Porque nesse meio tempo abriram 3 lá em Flores, né? E aqui em Caxias também. Mas essa parte de serviços, eu foco muito no banho e tosa. Hoje a gente dá banho em média de 500 cachorros por mês, né? Então, o meu foco hoje é mais serviços, um serviço de qualidade, um serviço diferenciado, né? Oferecer tudo o que precisa num só lugar, né? Então, o foco hoje seria, se fosse para expandir, mas seria na parte de atendimento. E o cliente, né? ele gosta muito disso, né? Porque eu vejo muito, tá lá no banho e tosa, aí já faz a vacina, já sobe pra fazer a O que vacina, mais acontece. desce, já compra o vermífugo e tá E tudo num só principalmente- lugar. Tá tudo num lugar só. Principalmente por ser uma cidade mais de interior, então tem bastante colônia e coisa. Então, é difícil para as pessoas trazerem. É. Então, já que vai subir, então já faz a vacina, dá o vermífugo, já pega a ração, já dá o É. banho e a tosa. Tem cachorro que vem uma vez por ano, 2 para banho e tosa. É. Então, tipo, já aproveita e faz tudo numa vez só. E, E é como- vice-versa, vem pra clínica, aproveita dar um banho que ele tá ali, aproveita dar um banho, aproveita dar o vermífugo, né? Então, tudo contribui, Faz o que né? precisa fazer. É. Eles só mandam, faz o que precisa Essa fazer. é a melhor frase. É Sim. a melhor frase, né? A gente vê Então- que muito se debate, quando se fala em expansão de negócio, nesses caminhos, né? Porque uma é tu expandir abrindo mercado, entrando em outras regiões, enfim. Mas existe um fator que ele é muito sensível, muito bom de trabalhar, que é tu expandir a tua oferta de serviço, de produto, para aquele cliente que tu já atende. Que já atendo. Sempre foi essa a Tem minha essa visão, relação né? mais próxima. que tem Isso. uma intensidade Priorizando o maior teu de- cliente, né? Que é o Aham. nosso caso. A gente tá Então, em busca do melhor pro nosso cliente. e sempre eu tive muita facilidade em perceber a necessidade do cliente, sabe? Sim. Né? Então, se ele pedir uma coisa, ficava aquilo na cabeça, né? E sempre eu tive essa visão de ir ampliando, né? De ampliando. Comecei com uma prateleira, com 2. No início da minha loja, 70% da minha loja era ração, né? E com o passar do tempo, eu percebi que não era... o pessoal ficou mais seletivo. Ele era só tais marcas, o pessoal foi mudando. Hoje eu vendo muito mais ração super premium do que uma ração barata. Hoje na minha loja tem muito pouco ração barata. E eu fui diminuindo e fui implantando acessórios, camas, roupas, né? Produtos de Então, higiene, né? produtos Bastante. de higiene, produtos, né? Na verdade, eu tinha loja em cima e embaixo, e hoje em cima é só clínica, né? Então, a loja foi descendo, né? E fui... Não chegou a reduzir, só se readequou. Só Sim. Focou readequei. bastante na farmácia também. Foquei Sim. bastante Que é a na nossa farmácia, né? Que o mercado é muito amplo, então hoje
praticamente trabalho com tudo, né? E eu só fui percebendo o que saía mais, o que saía menos. Então, não adianta eu ter aquela marca se ela não roda, né? Fui muito de ter o sistema. Isso aqui demorou 3 meses para rodar. Essa ração não é uma ração para o meu público. Muito de estudar o meu público, né? Então, eu sempre tive bastante percepção disso, né? Meu público gosta mais de caminhas assim, mais desse, e fui readequando pro meu público. E hoje o meu público mudou bastante. É um público muito seletivo, que gosta de cuidar, que gosta de produtos bons, produtos de qualidade. Eles gostam de ração mais super premium. Oferecem o melhor. Oferecem o melhor. Não só o básico, vamos dizer, né? Então, eu sempre fui me adequando conforme o meu público, né? Então, isso ajuda muito para o crescimento também. Porque À medida que o segmento foi crescendo, ele foi se tornando mais exigente também. mais exigente, os filhos, né? Sim. Sim, E tem tudo, porque daí quando tu tem a veterinária lá dentro, junto, a veterinária instrui sempre para o melhor, precisa uma ração medicamentosa. Isso influencia muito tendo uma veterinária lá que te instrui. E o que a veterinária fala, eles fazem. Sim. Então, isso contribui bastante para ter mudado o nicho, para ter mudado o foco do cliente, né? Que são de produtos de mais qualidade, né? Por exemplo, um gato obstruído. Ele comeu a vida inteira uma ração de má qualidade. Chega lá, gasta um horror, o gato quase morre, e a veterinária disse, a partir de agora, tu só pode comer essa ração que vai ser melhor para o teu gato. E eles fazem, né? Então, a clínica em si aumenta num geral, sabe? Porque o ticket médio aumenta, né? Porque são produtos de mais qualidade, produtos melhores, né? Então, tudo influencia, né? E Lu, vou te perguntar como é que tu entrou dentro desse cenário, como é que começou esse convívio? Então, na verdade foi sem querer, porque a loja ela começou a fazer mudança em novembro ou dezembro? Dezembro. Em dezembro de 2013. 14, isso. Uhum. E o meu marido trabalhava no Banho Tosa. Além... O marido dela trabalhou comigo 6 anos do Banho Tosa. 6 anos. Mão forte. E daí eu sempre ia, eu saía do meu trabalho, Banho e de eu ia cachorro lá. braba com ele. Uhum. E grande. Eu saía do meu trabalho e ia lá. Porque era do lado da hamburgueria do meu sogro, então eu tava lá, né? Só que eles estavam ficando muito cansados, porque era o dia inteiro trabalhando e de noite era a mudança. Então a Ivânia perguntou, tu não vai me ajudar umas noites? Aí eu te pago e coisa. Deu, sim. Até na época eu tava sem trabalhar, depois parei de trabalhar. Deu ótimo, imagina, né? Ela tinha feito 17 anos. Aí o Valme, em janeiro, ele sempre foi colher uva. E daí a Ivânia disse, tu não fica me ajudando em janeiro até o Valme voltar da uva. Só que eu não quero que tu fique trabalhando na loja, porque eu não quero que tu brigue. Imagina, a gente não sabia como é que ia ser, né? Eu trabalhando com meu marido e coisa. E namorado, na época era namorado. E discussões e coisa. E eu, não, tranquilo. Aí depois veio a veterinária, ela disse, não, então tu vai em fevereiro trabalhar com a veterinária. Que daí era fora do prédio e tudo, né? Nunca mais saí de lá da loja. Em 2019, na verdade, eu saí. Aí eu fiquei... 2020 eu saí. Aí depois eu engravidei, tive minha filha. Fiquei a gravidez mais 6 meses com ela. Daí eu voltei. Daí tinha só a vaga no Banho Tosa. Daí eu disse, não, pode ser. Porque eu precisava trabalhar. E era só meio turno. Então pra mim tava ótimo, né? Depois de 1 ano, mais ou menos, a moça do financeiro saiu. Aí a Ivânia me deu a oportunidade. Abracei na hora. Eu disse sim, porque eu já tinha trabalhado no atendimento, no caixa, na clínica, já tirei... No marketing. Tudo. Já tirei até espinho de cachorro. Me ajudava a faturar. E adorava. Né? Tudo. Repositor. Ela fazia de tudo. Era meu braço direito, Transitou por né? todas as áreas. Não, eu transitei por tudo. E a que eu menos me identifiquei, na verdade, foi o Banho Tosa. Por me limitar muito. Porque ele é só... Eu só dava banho. Não conseguia fazer outras coisas além. E mesmo se eu começasse a tosar, eu ia ficar limitada a isso aí. Porque depois de tosa, não tem. Eu teria que me especializar nisso. E era uma coisa que não...
eu gostava de fazer, porém não tinha o meu coração. Então, quando ela me deu a oportunidade, eu falei, agora, já, sabe? Então, eu fiquei mais um mês, porque a menina tava nos 30. Então, eu fiquei um mês trabalhando, eu ia só de tarde, eu ficava meia tarde no banho tosa, meia tarde eu subia. Porque, imagina, fazia um tempo que eu estava fora, né? Coisa. Então, para recapitular tudo, tinha coisas que eu não sabia fazer, então ela me ensinou. E agora eu tô ali. Mas também, fico um pouquinho em cada canto. Fico no RH, ajudo no financeiro, vou pra clínica, vou para atendimento, pro marketing. Ela tem E muita adoro. facilidade de saber tudo. Então, faltou um que tá doente. Lu, desce pro caixa ajudar no caixa, né? Ai, faltou uma no banho. Lu vai dar uma mão no banho que tá apurado. Então, ela sempre foi muito Multifuncional. Multifuncional. Então, E eu gosto bastante, porque eu não gosto de ficar presa fazendo a mesma coisa todo dia. Então, pra mim, isso tá ótimo. sabe? Então, meu braço direito, né? Em tudo, né? Além da minha filha, né? Isso, mas a minha filha, então, tem a parte da faculdade, isso, aquilo. E ela é mais ali do atendimento, de estar ali no caixa. Ela vende muito bem medicação, né? Ela atende os vendedores. E então, a Lu é mais nesse braço direito na parte administrativa, né? Na parte... Quando precisa dar umas puxadas, daí eu me junto com a Elisa. Desde dar umas puxadinhas. Então, é uma turma muito grande. Hoje nós estamos em 35 entre todos, né? Então, essa parte do RH e coisa, a Lu cuida tudo, né? Então, hoje a gente tá numa equipe bem grande, né? E são o pessoal do caixa, o pessoal do atendimento, o pessoal do banho, marketing, clínica, administrativo. Então, a turma cresceu bastante. Cada setor tem o seu líder, mas... E liderar uma equipe desse tamanho é um desafio, né? É um desafio. Mas eu sempre fui, tipo assim, muito, muito fácil para mim, porque eu sempre digo, o pessoal sempre digo, eu sempre fui uma mãezona, sabe? Eu sempre abracei, por exemplo, eu tenho funcionários lá que estão há 6, 7 anos, todos começaram com 16, 17 anos, primeiro emprego, né? E é muito legal, porque algumas pessoas saíram, ou tem gente para se formar, que só sai porque se formou ou vai abrir o seu negócio, sabe? E muitos saíram e voltaram. E voltaram. Né? Na segunda-feira vai começar uma menina a trabalhar no caixa. Ela saiu, ficou 2 anos fora, faz veterinária e pediu para voltar porque ela precisa estar no meio ali. Ela foi trabalhar na área de bazar e coisa e não está se identificando. O que a gente fala que é bem, bem bacana, a gente até comenta às vezes nas integrações, porque muita gente sai e volta. Eu, quando saí na época, eu saí antes de eu engravidar. Então, na verdade, não estava nos meus planos de engravidar e coisa. E eu saí porque eu disse, vamos tentar outras coisas. Eu nem fui para outro lugar. Eu disse, não, vou voltar para lá. Tem uma outra menina que a gente já sempre saiu... volta pro braço da Ivânia. É uma mãezona. Tem uma outra menina que a gente disse que ela já saiu, já voltou, já saiu, já voltou. E se quiser voltar, ela volta de novo. Então, eu sempre abracei todos eles, é muito sabe? acolhedor o ambiente. É uma empresa familiar, então a gente trata como família. Tem a cobrança, tem as metas, tem as regras, tem o regimento da empresa, tudo, mas a gente sempre fez muito assim... é leve. Leve, né? E eu sempre peguei junto. Eu sempre trabalhei junto, meu marido, minha filha. Então, não é aquela empresa onde a gente fica lá e coisa, a gente tá sempre junto. Né? E talvez por em todos botar a mão setores. Também, não é só a cobrança, mas eles também fazem. Eu lavei presença, né? Que nem o Valme. O Valme, ele trabalha tanto quanto qualquer funcionário. Ele tá lá domingo, 6 horas da manhã, ele tá lá. Está, exato. Às vezes a gente vai olhar na câmera, gente, 5 horas da manhã ele tá lá. E eu, por que ele não vai dormir agora? Não, 5 horas. A Ivânia também cobra tudo, mas ela tá sempre lá no escritório, ou na clínica bastante. A Elisa está lá embaixo com as gurias, sempre. Então, de repente, por isso. E é muito difícil acontecer atritos entre o pessoal, né? Que todo é bem harmônico, assim. O que eu acho que é... E a gente conversa muito. Eu sempre tive consultoria, sabe? Desde 2019 eu presto consultoria. Então, eu proporciono um ambiente
para a consultora conversar com eles, para tirar o que precisa melhorar, o que não está bom. E a gente sempre escuta muito eles, né? Ontem também a gente teve uma reunião do Caixa, a menina disse, eu trabalhei em 5 lugares. Esse foi o primeiro lugar onde o chefe me chamou para conversar, para pedir as minhas ideias, para pedir como eu tô me sentindo, né? E isso aproxima Eles se muito, sentem à né? vontade de conversar. É. O que eu achei muito legal, É. porque ele só bate lá na porta. Será que a gente pode conversar? E eu, claro, né? E chamam sim. pra conversar. Tem lugares que não... E vai eles engolindo pegam tudo que não- junto, né? É que daí Claro, se sente mais é. confiante, Exato, né? exato. E uma equipe, assim, dá diferença pro sucesso, sabe? Porque a gente não faz nada sozinho, né? Hoje a gente depende de pessoas, qualquer negócio depende de pessoas. Então a gente tem que, eu penso assim, a gente tem que valorizar muito eles, né? Tanto em termos financeiros como eles passam a vida deles ali dentro, né? Maior parte da vida ele tem que proporcionar um ambiente confortável para eles, um ambiente acolhedor, um ambiente bom, harmônico, né? Um ambiente que eles possam se descontrair, que não seja aquela coisa. Então sempre foi muito isso, muito assim, um ambiente familiar, e eu acho que isso influenciou bastante para o pessoal ficar bastante Cada tempo. um tem sua autonomia, então de cobrança, né? cada um tem suas funções, só que não existe assim, ó, tu não fez tal coisa, sabe? Não precisa chamar por não ter feito, porque cada um tem sua autonomia lá dentro, sabe que as horas que pode descontrair, tudo, precisa trabalhar, mais seriedade ou não. Então, eu posso falar com propriedade que é muito confortável e bom, é harmônico mesmo o ambiente de trabalhar, a gente se sente à vontade, não tem alguma coisa legal ali acontecendo, a gente vai, a gente conversa, então é bem tranquilo essa troca. Nada é melhor do que conversa. E foi difícil de eu aprender também. Só que nada é melhor que conversa. E então isso influenciou bastante pro crescimento, sabe? Porque tu consegue ter pessoas ao teu lado te ajudando, né? Porque hoje, né, tudo é voltado a pessoas, né? Eu vejo muito mais com o olhar de cliente, né? Porque eu já tive meus pets também. Mas a parte clínica ali, ela é um pouco mais delicada, né? Porque tu lida com o emocional do cliente que está ali levando o seu pet. Essa parte. Então tem que ser bem trabalhado também junto com a equipe, né? Sim, é bem E o bom é que todo mundo lá na loja tem animais também. Então todo mundo se coloca. Tipo, a Claudiane que tá lá na clínica, que ela tem bastante, ela tem vários. Então ela se coloca no lugar da pessoa. A moça agora que tá junto com ela lá de secretária também, todo mundo tem. Então não é só vir e te dar notícia e deu. Não, a gente se coloca no lugar. Porque realmente. Exato. Sim. Porque, na verdade, a gente tá dando notícias do filho, do pet da pessoa. É difícil, às vezes, receber alguns diagnósticos. O único ruim da clínica mesmo é lidar com as emoções do tutor, as emoções de não conseguir salvar seu bicho, porque tem alguns que esperam quando tá no último momento, não tem mais volta. Sim. Então, tem uns que não entendem. Então, é bem desafiador. Tem que ter, assim, uma estrutura, né? Eu digo, às vezes, os veterinários, meu Deus do céu. A estrutura tem que ser bem, bem forte mesmo, porque não é só lidar com o bicho, é muito mais lidar com o tutor do que com o próprio animal. Nós temos alguns mascotes, né? No final do ano passado, né? Um dos nossos gatos foi para fora, porque eles são soltos ali. Coitadinhos, não é vida manter eles presos ou no banho-tosa. Na clínica não tem como, mas não é vida. Então eles ficam soltos, as pessoas amam eles, amam. E um dos nossos gatos foi para fora. E é uma rua bem movimentada. Então um carro atropelou ele. E não deu pra salvar. Até deu a casa da veterinária ter ido pra fora. Não me lembro fazer o que, né? E ela voltou com ele. Nossa Senhora. Tava todo mundo com a cara inchada de tanto chorar. Porque imagina, né? E as pessoas passavam e todo mundo se sentiu muito. Sabe? Cliente, a gente. Tava todo mundo muito sentido. Porque sabe? Então não tem como não se colocar no lugar deles às vezes. Sim. É um ente da família, do grupo ali, né? E é bem difícil, porque... Então... E assim, vamos indo, né? Com
Ivânia, deixa eu te perguntar um ponto, até porque a gente está quase chegando no final do Sim. nosso tempo, mas o segmento ele vai crescendo, ele vai seguindo a sua evolução. Como é que tu percebe os próximos anos do segmento pet aqui na nossa região? Ele só tende a crescer, né? A gente vê, assim, que a cada dia que passa, não só em termos de animais, mas sim em tecnologias, em avanço da medicina, em avanço de medicação. A cada dia são novidades em todos os setores, sabe? Então, ele ainda é um mercado promissor, sabe? Mas, assim, tu tem que entender. Tu tem que estudar, não adianta querer abrir um pet shop e achar que é tudo bonitinho, que é tudo maravilhoso. Tu tem que te dedicar a tua vida ali, sabe? Tu tem que te dedicar dia, noite, estudar, aprender, aprender todos os setores, né? Porque vai faltar um funcionário, tu vai ter que ir lá dar banho no cachorro. Vai faltar um funcionário, tu tem que ir lá saber cobrar. Vai faltar um veterinário, tu vai ter que ir lá ajudar a fazer. Então, tu tem que pegar junto. Para o negócio dar sucesso, não adianta colocar nas mãos ali e não saber o que tu tá fazendo, né? Tu tem que saber orientar o cliente, desde o primeiro gatinho que tu pega. A gente trabalhou muito com adoção desde o início, então a gente faz essa parte social tu traz a tua gata para castrar, mas tu pode deixar os filhotinhos lá. A gente cuida, alimenta, dá antipulgas e faz um trabalho de adoção, né? Vê se ele vai ser bem cuidado, para onde que ele vai. Tem uma ficha de responsabilidade, doa só desvermifugado, vacinado. Se tu não tem dinheiro para vacinar, tu não vai doar, né? Se tu não tem dinheiro de comprar essa ração própria para ele, não, né? Que é os cuidados básicos. Os cuidados básicos que ele precisa ter, né? Se tu não tem quando tu adota... Então, eu perdi a conta de quantos animais a gente já doou, né? Ali nesse trabalho de doação, né? Eu nunca vendi um animal, né? Teve uma época que eu vendi uns salsichinhas aí, porque o cara, né? Na verdade, eu vendi para pagar a conta que ele comprou a ração e não conseguiu pagar, eu vendi para ele. E depois, com a condição dele usar o dinheiro, pelo menos de para castrar a cadela, né? Então, eu segurei o dinheiro para depois castrar a cadela. Só doei, né? Mas ele é um mercado, eu acho que é promissor, sabe? Eu acho que nunca vai acabar, sabe? Uma coisa assim que o pessoal tá cada vez menos tendo um filho, 2 e um animal, né? Então, e as pessoas estão se apegando muito, né? Eu vejo meu pai, semana passada, ele teve um mini AVC e ele não pode mais descer para a colônia. Domingo, a minha irmã teve que descer lá pegar a gata dele, porque senão ele queria, né? Então, a minha companheira tá lá sozinha, isso, aquilo. Ontem eu fui lá, ele tava no sofá com a gata, né? Então, 10 anos que ele tem a gata, ele disse a minha companheira, né? Não ele sentindo falta da gata, mas o pensamento que a gata estava sentindo falta dele, né? Então, é um sentimento, assim, que cada vez mais eles estão fluindo nas pessoas e eu acho que o mercado é muito promissor, né? Talvez não tão como foi ali de 2020, né, ali nesses anos, mas é um mercado que vai se manter, né? Novas rações, novas tecnologias, rações que eram premium passando para super premium, cada vez mais se aprimorando, cada vez mais médicos especialistas de todas as áreas, né? Essa semana minha filha levou a cachorrinha dela numa nutricionista, sabe? Então, sabe, eu acho que só falta psicólogo para cachorro. Porque, né? Mas tem os médicos veterinários Eu perguntei aonde que a Elisa tá na nutricionista e eu, né? Mas quando eu fui olhar, era pra Lili.
Então, ele tá assim, sabe? Veterinários cada vez mais se profissionalizando nas áreas, cada vez mais fazendo pós-graduações, se focando numa área, né? Que todas as áreas são promissoras, tem muito para crescer, né? Então, Sem mencionar o serviço em si, mas o motorista por aplicativo hoje já tem especialistas para pets. Já né? tem o próprio pra Em pet. alguns tem o lugares próprio já para tem. pet. E é muito bom, porque não é qualquer um que sim. aceita. Não é né? qualquer um que aceita, né? Hoje tem ambulâncias para pet, tem os carros que adaptados para pet. Então, hoje é tudo. Hoje eu estava lendo uma reportagem, estão construindo prédios e nos apartamentos estão fazendo tudo adaptado para ter um pet, sabe? Então não tem como não ser promissor, Que ótimo. né? Eu Gabi? acho que... Nossa, eu quero agradecer. Eu falei muito pouco, mas é que eu fiquei prestando atenção na história. Eu é que é achei muita muito coisa, lindo. né? Muito. Não, É achei uma muito história linda. muito Eu já, longa, já né? cansei de ouvir Adora. essa Linda. história, mas É. toda vez Nossa. ela me... Sim, é uma Aham. história assim que veio ali, né? E só foi crescendo, né? Nossa, eu achei muito linda, muito E inspiradora. eu até falo pra Ivânia que quando ela tem que ela sente uma coisa boa em respeito... Vai. E a gente vê Vai a que Vânia vai dar falando certo. com amor, né? Sim, Exato, por isso que eu falei. tudo muito, Se tu acha que né, vai dar certo, então vai. né? Porque realmente, Dá se é pra certo. ser... Eu sempre trabalhei para dar certo, né? Então tem que focar e tem que ir, não tem que ter preguiça, não tem que ter medo, fazer dívida, né? Eu sempre trabalhei muito com dívidas, porque depois tu paga, né? Porque tu, eu preciso vender mais porque hoje eu não vou conseguir pagar. Tu faz promoção, tu vai, tu incentiva, tu, né? E vai atrás e, né? Aquela lei do universo, né? Que tu atrai, né? O que tu faz, né? E sempre trabalhar com ética, né? Muita ética, muito respeito, muita verdade, nada de mentira, nada de, né? Então, isso influencia muito, nada de, né? Então, a ética é em primeiro lugar e isso reflete, né? Reflete no nome, né? nossa, Atender bem o cliente, né? Então, o cliente volta, todo funcionário ele Tu vê que é quando- treinado para escutar o cliente, para o cliente em primeiro lugar, né? E depois, então, a gente Às vezes o cliente vai foca lá comprar muito. um quilo de ração, sai terapizado, sei lá. Né? Porque eles querem Então, muito conversar. E mostrar a pessoal foto também, do né? pet, e mostrar como ele era pequeno, como ele ficou. Então, tu tem que dar um tempo para ele, tu tem Uma que atenção, conversar, né? uma atenção. Isso faz diferença, né? Tudo quando é muito mecanizado, quando é tudo muito autosserviço, isso, aquilo, a pessoa entra e sai e não volta mais. Então, quando ela sabe que ela vai lá tomar um cafezinho, conversar, ela se sente bem, né? Então... E tu vê que quando tu trabalha com amor, né, com paixão, reflete no negócio. certeza, Hoje a reflete. Agrobichos é um sucesso, assim. É. Sábado lota a loja, assim, eu fico abismada. Não, tem gente que adora ir lá pra tomar o café. Sabe? Uhum. E realmente. E é isso que a gente quer, que as pessoas se sintam em Domingo casa. que se também. sintam bem. Sim. né? Domingo a loja é fechada, mas quando bate o pessoal lá também, a Sim. Ivane atende, não Sempre. deixa de atender o cliente. Não, é tipo assim, Uhum. né? Então é aquela coisa. Se tornou a minha vida, porque a gente tá sempre ali, sabe? Marido, filho, né? Então, né? Foi um desafio no início, sabe? Trabalhar junto, mas a gente aprendeu a separar, aprendeu a lidar com isso, né? Porque, né? Praticamente Agrobichos é a nossa vida, né? Então a gente Tem que estar aprendeu. presente. Então a gente aprendeu a trabalhar ali junto. Muito bem. Nossa, E fiquei bom. muito feliz mesmo. Gostei Que muito bom. da história. Sim. Nossa, foi um prazer Dava pra muito ficar grande. horas, Dava foi pra ficar nossa. a manhã inteira aqui Sim, conversando. conversando, né?
Foi Mas um prazer é, muito o grande. prazer foi nosso de poder inspirar outras pessoas, em Poder poder contar um pouco da história. da história Que às e vezes as pessoas só olham de fora, mas tem muita coisa história por por trás. trás. Ai, olha que loja. Tem muito trabalho, tem muita dedicação, tem muito, né? Meu marido sempre se fez tudo e desmancha e faz e arruma e vai, né? E sempre me ajudou muito. Sempre eu digo que o sucesso vem por causa deles, né? Então, minha filha novinha trabalhava no domingo, 12, 13, 15 anos, né? E nunca se importou, sempre, Então, isso contribui bastante, né? E segue os estudos numa área Numa área, relacionada, né, né? relacionada, né? Então, é bem, bem satisfatório, né? Saber que eles ficaram no meu lado, Querem apoiaram, estar né? ali, né? Uhum. E querem estar ali, né? Então, conta muito o apoio da família, né? E quando ele colocou a clínica, minha filha disse, e eu estava sempre com o pé atrás, medo, porque isso suga muito da gente, muito mais do que a loja em si, porque tu trabalha com pessoas, com vidas, é algo muito. E ela disse, mãe, vai, que eu me viro aqui. E eu tomo conta, eu cuido da loja, eu e o pai, e tu vai. Quando ela me falou isso, daí eu disse, Era o que então, precisava ouvir, é eu o que eu acho, né? precisava ouvir. Eu disse, então eu vou, né? Porque era uma coisa que vinha ali há anos, né? Era algo que precisava, mas tu sabe que vão te chamar à meia-noite, vão te chamar de madrugada, tu vai ter que estar lá no domingo, né? Tu não pode simplesmente largar ali, tu tem que estar acompanhando. No É aniversário uma... da Ivânia, a gente chegou. Tu tinha ido às 5 da manhã, eu acho, né? Tinha Uhum. acontecido. Só deu tempo dela, todo mundo chegou, ela só foi pra casa tomar banho e voltou. É. Porque Né? Então, tu não tem mais aquela paz quando tu vai viajar e coisa, porque tu sabe que ali tá 24 horas, né? Mas daí a gente sabe que tem um apoio por trás, tem pessoas que te ajudam e coisa, então vamos lá, para Confiar mais na uma. equipe. Vamos confiar na equipe, né? Legal. Nossa, muito legal. Bom, agradecemos a presença de vocês. Nós que agradecemos. Deus muito sucesso para o Para negócio. nós. Nós vamos deixar depois o contato de vocês junto à publicação do episódio. Uhum. E espero que tenhamos outras ocasiões aqui para Podem Tomara. contar termos conosco. notícias, sempre vai ter muita coisa pra conteúdos. contar. Sim, Com certeza. muitas Muito obrigado. experiências. Obrigada a Obrigada nós. a nós. Obrigada. próxima. Obrigada a nós. Pessoal, muito obrigado pelo Obrigada. acompanhamento. Até mais. Até mais.